Olá, hoje a gente vai desvendar a história de Renúncia, um romance espiritual épico sobre uma promessa que atravessa a morte e como o amor, o ciúme e o sacrifício podem de fato ecoar por gerações inteiras. Logo de cara, o romance já nos joga essa frase poética. Isso já dá o tom, né? Sugere que as histórias que a gente vai acompanhar não são só eventos aleatórios, mas sim heranças sagradas, guardadas lá no fundo do coração e passadas de uma vida para outra. E essa é a grande questão que pulsa no centro de Renúncia. Até que ponto um juramento, uma promessa feita lá no plano espiritual, pode realmente moldar o nosso destino aqui na Terra? Para entender isso, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo. Primeira parte, uma promessa além do tempo. É que a nossa história, ela não começa aqui na Terra como a gente conhece, mas sim no plano espiritual. Um lugar de espera, de preparação, onde as almas se aprontam para a próxima jornada. A narrativa nos leva para um lugar bem sombrio, viu? Imagina uma paisagem de sombras, um país triste mesmo, que serve de exílio para almas que ainda carregam o peso de erros do passado. É lá que a gente encontra a alma de Pollux. Mas, em total contraste com essas sombras, existe um reino superior de pura luz e beleza. Um lugar com 3 sóis radiantes, flores que a gente nem consegue descrever. E é de lá que desce o espírito de Alcione, movida por um amor profundo e com a missão de ajudar Pollux. Pollux, sentindo o peso da sua tarefa, teme não conseguir sozinho. Ele diz a ela: "Você seria a minha estrela guia." E é nesse momento que Alcione faz uma promessa sagrada. Ela vai ajudá-lo na sua jornada na Terra, custe o que custar. Então, vamos para a segunda parte. Amor, traição e engano. Com a promessa selada, as almas reencarnam. O palco agora é a França do século XVII, onde esse pacto espiritual vai ser testado para valer pelas paixões e desafios da vida. E aqui a gente vê como as peças se encaixam no tabuleiro da vida. Pollux renasce como Cirilo, destinado a encontrar Madalena. O amor deles floresce, é quase inevitável. Mas claro, nem tudo são flores. Entram em cena Susana e Antero, almas movidas pelo ciúme e pelo ressentimento. Um prato cheio para a confusão. E esse contraste é o motor da história. De um lado, o amor de Cirilo e Madalena, que é uma conexão de alma, uma coisa profunda. Do outro, o amor de Susana por Cirilo, que na verdade é por orgulho, obsessão. Ela simplesmente não suporta a ideia de vê-lo feliz com outra pessoa. E essa obsessão toda leva a um plano terrível. Primeiro, a separação. Cirilo viaja para a América, mas jura que volta em um ano. Aí surge a oportunidade perfeita. Uma praga atinge Paris e Madalena fica muito doente. Susana, junto com Antero, falsifica o registro de morte dela. E, para finalizar, manda uma carta para Cirilo dizendo que o grande amor da vida dele morreu. Terceira parte, uma cascata de tragédia. Porque essa mentira, gente, ela não termina aí. Ela é como uma pedrinha que a gente joga no lago, sabe? As ondas vão se espalhando e desencadeia uma cascata de sofrimento que dura décadas. Olha só o estrago ao longo do tempo. No primeiro ano, Cirilo, de coração partido, casa com Susana. No ano seguinte, Madalena, sozinha no mundo, dá à luz a filha deles, a Alcione. 20 longos anos se passam e os caminhos deles se cruzam de novo, mas sem que eles saibam a verdade. E no ano 21, Madalena morre depois de uma vida de muita dificuldade, sem nunca ter reencontrado Cirilo. No final das contas, a mentira não trouxe felicidade para ninguém. A felicidade de Cirilo foi pro ralo, o sofrimento da Madalena imenso. E a culpa da Susana, com o tempo, se tornou algo que a consumiu por completo. Uma verdadeira prisão de tristeza para todos os envolvidos. Mas nem tudo é tragédia. Vamos para a quarta parte, o caminho da expiação. A história também é sobre redenção. E essa redenção, ela vem de uma forma totalmente inesperada. E aqui a gente entende o porquê do título, renúncia. Renunciar aqui não é só abrir mão de algo. Significa sacrificar a própria felicidade por um propósito muito, muito maior, um propósito espiritual. E quem vai personificar essa renúncia é a Alcione. Lembra dela? A filha de Cirilo e Madalena? Ela cresce e se torna uma mulher de uma sabedoria, de uma graça impressionantes. Ela não é uma personagem qualquer. Ela é aquela alma que fez a promessa lá no início e agora está aqui para cumprir. E a missão dela é gigantesca. Ela precisa ser a personificação do amor incondicional. E o mais incrível
é que ela vai cuidar justamente das pessoas que destruíram a vida dos pais dela, resolver esses nós kármicos, ensinar pelo exemplo e, acima de tudo, cumprir aquela promessa feita antes mesmo de nascer. E tudo isso nos leva ao clímax poderoso da história. Quinta parte, a renúncia final. O momento em que a dívida é finalmente paga e o ciclo de sofrimento se encerra. E enquanto a verdade vem à tona, a história nos deixa com essa pergunta profunda. Será que o sacrifício de uma única pessoa pode, de verdade, redimir os erros de tantas outras? A verdade aparece da forma mais trágica possível. No leito de morte, Madalena finalmente reencontra Cirilo e, com seu último fôlego, revela a mentira de 20 anos. A revelação estilhaça a família. Cirilo fica destroçado e Susana, confrontada com a enormidade do seu crime, simplesmente sucumbe à loucura. E o que Alcione faz diante disso tudo? Ela poderia buscar vingança, poderia reivindicar sua herança, mas não. Ela renuncia a tudo. Ela dedica a vida a cuidar da atormentada Susana e, por fim, entra para um convento, cumprindo seu voto de fidelidade. E aqui o círculo se fecha perfeitamente. A promessa feita lá no céu é cumprida com uma vida inteira de sacrifício na terra. A renúncia de Alcione não é uma perda de forma alguma, é o cumprimento triunfante da sua missão espiritual. No fim, a gente vê como tudo se encaixa. O amor e o sacrifício são os grandes protagonistas. A traição foi o que deu início a tudo, mas é a redenção que fecha a conta. É através das ações dela que o ciclo de sofrimento é finalmente quebrado. E renúncia nos deixa com essa reflexão poderosa. O que significa renunciar a algo não como uma perda, mas como a maior e mais pura expressão de amor que existe? É uma pergunta que fica ecoando na cabeça da gente muito depois que a história termina.